Como lembrar do furacão Katrina dos Estados Unidos? Complicado. Começou? Todos nós sabemos que a força da natureza é, sem sombra de dúvidas, muito poderosa. Sabemos disso porque nós, seres humanos, com o passar do tempo, sentimos na pele essa gigantesca força ao longo dos anos. Erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, ciclones aconteceram, causaram grandes tragédias, desastres esses que não lembramos. Então, para você lembrar, trago nesse vídeo 10 piores catástrofes naturais da história. Fala, verdadeiros! E aí, tudo ok? Quem os fala é Rick, e se você está assistindo esse vídeo, você está no canal Verdadeiramente. Eu trago vídeo toda semana, 2 vezes por semana, para ser mais exato, dia de terça e dia de sexta. Dia de terça nesse formato sobre curiosidades, e dia de sexta algo mais delicado, falo sobre casos criminais. Então, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, inscreva-se, faça parte da família Verdadeiramente. Ative o sininho de notificações, é de graça. Ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tá sempre postando, o YouTube vai estar sempre se notificando sobre esses vídeos. Ok? Vamos pro vídeo? Então, solta o vídeo. 10. Erupção do vulcão Vesúvio em Pompeia, 79 d.C. Mortos 16.000. A erupção causou uma explosão que destruiu 5 cidades na Baía de Nápoles, dentre elas Pompeia, na Itália. A cidade recebeu cinzas vulcânicas corrosivas, fumaça e chuva de rochas, causando a morte de centenas de pessoas, as quais permaneceram solidificadas com o passar do tempo. Sendo uma catástrofe emblemática, a cidade resistente ao tempo pela presença da camada de cinzas é um ponto turístico nos dias atuais. 9. Furacão no Caribe em 1780, mortos 27.000. O grande furacão de 1780, também conhecido como Furacão São Calixto II, é o furacão atlântico mais mortífero da história registrada. Mais de 27.500 pessoas morreram quando o furacão passou pelas pequenas Antilhas e no Caribe entre 10 e 16 de outubro de 1780. Não se sabe exatamente a trajetória e a intensidade do furacão, pois o banco de dados de furacão atlântico começou a ser criado apenas depois de 1851. O furacão atingiu Barbados com ventos possivelmente excedendo 320 km por hora, antes de passar sobre Martinica, Santa Lúcia e Saint Eustátios. Milhares de pessoas morreram em cada uma das ilhas. 8. Erupção na Indonésia, 1883, mortos 35.000. Depois de uma semana de erupção, o Monte Krakatoa, na Indonésia, atingiu seu auge no dia 27 de agosto. Foi quando aconteceram 4 explosões, sendo que a última pode ser ouvida a mais de 4.800 km. As detonações arremessaram rocha a mais de 80 km de altura. Realmente isso é inacreditável. 7. Tsunami em Lisboa, em 1755. Mortos 100.000. A capital portuguesa e várias cidades litorais do país foram devastadas por um terremoto, seguindo de um tsunami com ondas de mais de 6 metros. O tremor de 8,7 pontos na escala Richter deu ao Marquês de Pombal a hipótese de construir Lisboa. 6. Terremoto em Antioquia, em 526, mortos 250.000. Quase ninguém sobreviveu quando um tremor atingiu a metrópole bizântina na Síria. O que não foi ao chão imediatamente terminou carbonizado no incêndio que se seguiu durante vários meses. Por 18 meses, tremores secundários foram sentidos. 5. Tsunami na Indonésia, em 2004, mortos 280.000. O maremoto foi causado por uma subducção que desencadeou uma série de tsunamis devastadores ao longo das costas da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou a morte
de estimadas 227.898 pessoas em 14 países diferentes e inundou comunidade costeira com ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia. 4. Ciclone na Índia em 1970. Mortos: 500 mil. O ciclone de Bhola, em 1970, foi um ciclone tropical devastador que atingiu o Paquistão Oriental, atual Bangladesh e Bengala Ocidental, na Índia em 12 de novembro de 1970. O ciclone foi o sistema tropical mais mortífero já registrado e também foi um dos desastres naturais mais mortíferos dos tempos modernos. Mais de 500 mil pessoas perderam suas vidas, principalmente devido à maré de tempestade associada que inundou muitas ilhas de pouca altitude do delta do rio Ganges. Este ciclone foi a sexta tempestade ciclônica da tempestade de ciclones do Oceano Índico Norte de 1970 e também foi o mais intenso, alcançando a força equivalente a um furacão de categoria 3 na escala de furacões de Saffir-Simpson. O sistema alcançou seu pico de intensidade com ventos constantes de 185 km por hora. 3. Terremoto em Shanxi, China, em 1556. Mortos: 830 mil. Embora não tenha sido o mais intenso da história, o tremor que atingiu a província de Shanxi, na China, em 23 de janeiro de 1556, é um dos maiores e já registrados. Sem qualquer forma de prevenção a terremotos, as cidades foram arrasadas, foram totalmente destruídas. 2. Terremoto e tsunami no Oceano Índico, ano 2004. Mortes: 223 mil. A magnitude de 9,1 do sismo localizado próximo à costa da Indonésia provocou um tsunami que deixou aproximadamente 223 mil pessoas mortas. Ele atingiu pelo menos 13 países ao todo, chegando até mesmo ao leste da África. 1. Enchente na China em 1931. Mortos: 4 milhões. A grande inundação do rio Wangyeong, conhecido como Rio Amarelo, em 1931, é considerada um dos piores desastres naturais já ocorridos em todos os tempos em número de vítimas fatais. Ocorreu em 1931 e estima-se que foram mortas de 1 milhão a 4 milhões de pessoas, incluindo-se aí efeitos secundários da inundação, não só na bacia do Rio Amarelo ou enchente, pois todos os grandes rios da China, como o Rio das Pérolas, o Yangtze e o Rio Wai, causaram inundações nesse ano. Em julho e novembro, cerca de 88 mil km² foram completamente inundados, enquanto outros 21 mil km² ficaram parcialmente inundados. Esses foram os 10, faltou os mais recentes, mas só pelo nome que eu vou falar aqui, vocês vão lembrar, vou deixar aqui de bônus 3, olha só. Furacão Katrina nos Estados Unidos, 2005. Um dos desastres naturais mais conhecido por ser televisionado, o furacão Katrina surgiu como uma tempestade no Golfo do México e evoluiu para um furacão de intensidade 3 poucos dias depois, atingindo 7 estados americanos e causando cerca de 1.800 mortes. A consequência dos fortes ventos foi sentida também nos dias seguintes à catástrofe, pois barragem da cidade de Nova Orleans foi prejudicada, causando um enchente na cidade e afetando a economia local. Terremoto do Haiti, 2010. Presente até mesmo em livro de história contemporânea, o sismo no Haiti em 2010 causou comoção internacional por devastar o país. Com intensidade de 7 na escala Richter, os tremores tiraram a vida de aproximadamente 200 mil pessoas e levaram milhões e meio de habitantes a ficarem desabrigados. O impacto desse desastre afetou ainda mais a economia frágil desse país, sendo necessário o envio de tropas de ajuda humanitária pela ONU no mesmo ano. Terremoto e tsunami no Japão em 2011. Ocupando o 7º lugar como um dos maiores terremotos em intensidade, o sismo de 9 graus na escala Richter se tornou um tsunami com ondas de 4 metros que destruíram o litoral nordeste do Japão. O impacto foi tamanho que atingiu cerca de 20 países na sua passagem, deixando mais de 18 mil mortos e milhares de feridos.
Pois é, família, para quem tinha dúvida, acho que esse vídeo deixou bem claro que com as forças da natureza não se brinca de jeito nenhum. Temos sim que ter respeito. Também, né, somos nós que invadimos esse território, somos nós que desmatamos, somos nós que construímos prédios, mais prédios, arranha-céu, somos nós que acabamos com a fauna e a flora, somos nós que acabamos com o ecossistema. A natureza está pegando de volta, que é de direito dela. Enfim, eu fico por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Fique com Deus, verdadeiro. Fique com Deus, família. Tchau.